E nós queremos e podemos te ajudar a compreendê-los e extrair o melhor de si para uma saúde física e mental de qualidade. Está entrando no ar Livremente, com a doutora Rose Cabral, pastora, psicanalista e terapeuta. Bom dia! Bom dia! Bom dia, querido ouvinte da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro só não, porque esse programa, juntamente com a Rádio Contemporânea, tem audiência em outros estados do território brasileiro e até no exterior, tá? E eu quero já mandar um abraço, um beijo para minha ouvinte mais que querida e fiel, Elizabeth Pedreira, lá da Angola, que divulga o nosso trabalho lá na Angola. Então, eu tenho esse privilégio, E eu creio que o nosso programa está alcançando muitas vidas. A proposta desse programa tem alcançado muitas vidas. O programa Livremente, ele tem como missão, gente, todas as quartas-feiras, trazer para você, que é um ouvinte muito querido para nós, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que acaba sendo esse programa. Então, quando você está aqui no Livremente com a gente e está acompanhando a nossa programação, com os convidados que estão sempre aqui conosco, para poder trazer esses esclarecimentos, tirar as suas dúvidas, trazer até mesmo uma luz, porque quando você não sabe muito bem o que fazer, o seu processo de angústia aumenta. Quando você não sabe como tratar as suas emoções, o problema acaba ficando pior. Você acaba daqui a pouco entrando em um quadro de doença psicossomática. Então, o nosso propósito aqui hoje, como sempre, é trazer para você esses esclarecimentos. E o tema de hoje, semana passada eu comecei uma sequência aí de programas que nós vamos falar das terapias, de várias técnicas terapêuticas que nós utilizamos, inclusive utilizamos na clínica, ok? Dentro da clínica psicanalítica também, ok? Então, hoje nós vamos falar de constelação familiar. Nossa, que nome diferente, né? Que nome estranho, mas eu trouxe uma pessoa muito competente aqui hoje para estar falando de constelação familiar e hoje você vai tirar todas as tuas dúvidas, hoje você vai ficar sabendo tudinho de como é essa ferramenta, essa técnica dentro da clínica, como ela nos auxilia, como ela é benéfica para os nossos clientes. Então, hoje você vai tirar todas as dúvidas a respeito da constelação familiar. E eu convidei uma pessoa muito querida, do meu coração, colega de profissão, colega também de formação, porque estudamos juntas, uma pessoa que, antes mesmo da gente começar a trabalhar, ela foi uma incentivadora, começou a atender muito antes que eu, e ela foi uma incentivadora, eu tenho um carinho muito grande, e ela está aqui, não é a primeira vez que ela está aqui, ela já esteve aqui outras vezes, e é muito competente. Quer conhecer uma profissional competente? Então você hoje vai ter oportunidade de conhecer a Isabela Cortez. Bom dia, Isabela. Bom dia, Rose. Tudo bom? Hoje estamos aqui para falar de constelação familiar. Agradeço por esse espaço, né? A gente tem essa trajetória juntas e eu sou muito grata por toda essa trajetória, né? A psicanálise, iniciando pela psicanálise, e logo após eu descobri a constelação familiar, que é algo que tem feito muita diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas.
A Isabela, ela é psicanalista e ela também é consteladora familiar. Então, sem mais delongas, Isabela, o que é, afinal, a constelação familiar? Joia, então vamos direto ao ponto. Primeiramente, novamente agradecer, né? E falar que para os nossos ouvintes que hoje eu vou trazer um pouquinho dessa terapia que ainda é muito recente, muito nova para todos nós, tá ok? Então, a constelação familiar, ela surgiu a partir de Bert Hellinger, que é um alemão. Bert Hellinger teve uma longa trajetória de vida, e dentro dessa trajetória de vida, ele passou por muitos percalços, inclusive ele foi obrigado a servir na guerra, né? Um alemão que enfrentou a época do nazismo e foi obrigado a servir na guerra. Só que ele tinha, né, inicialmente um propósito de ser padre. E ele foi, né, primeiro seguir essa carreira religiosa, né, estudou teologia. Só que dentro desses estudos, né, de teologia e dentro desse período da vida dele, ele teve a oportunidade, primeiramente, de conhecer a psicanálise. Depois que ele conheceu a psicanálise, ele estudou a fundo a psicanálise, ele começou uma grande trajetória estudando diversos tipos de terapias. Então, ele estudou Gestalt terapia, ele estudou psicodrama. O psicodrama e as esculturas familiares já eram terapias que têm relação com o que se tornou a constelação familiar. Porque a constelação familiar foi criada por Bert Hellinger. Já existia o psicodrama, já existiam as esculturas familiares, já existia a terapia sistêmica, mas não existia a constelação familiar. Durante toda essa trajetória de vida dele, né, então ele teve a oportunidade também de fazer um estudo experimental, observando tribos na África, porque houve um período em que ele foi em missão para a África. Então, ele observou tribos zulus, e com os zulus ele observou que eles tinham o hábito de cultuar os ancestrais, que era muito importante dar valor e honrar, né, aqueles que vieram antes a nós. E ele começou a observar as dinâmicas familiares. E a partir da observação das dinâmicas familiares, ele observou que havia fatos que se repetiam, certo? Então, a partir dessas repetições, que hoje nós chamamos repetições sistêmicas, né, ele começou a criar, né, toda uma teoria. Então, existe um diferencial na constelação familiar, que ao invés de ser uma terapia acadêmica, que se baseou em algo acadêmico e depois foi-se para a prática testar aquela teoria, o caminho foi inverso, né? Na realidade, ele estudou várias abordagens, inclusive da academia, mas ele de muitas vivências terapêuticas e participou também de muitas culturas. Então, observando diversas culturas e observando a cultura africana, ele fez uma união de tudo isso, né? E ele, a partir daí, criou a constelação familiar. O que é a constelação familiar? A constelação familiar é um tipo de terapia, hoje em dia, um tipo de vivência, que pode ser feita tanto em grupo como individualmente, tá ok? A constelação familiar, ela iniciou sendo feita em grupo, porque foi dessa forma que Bert Hellinger trouxe para todos nós. Depois ela foi se aprimorando e hoje nós temos diversas formas de constelar uma pessoa. Inclusive a constelação individual com bonecos, que são sessões que a gente faz com somente o terapeuta e o cliente, né? Cliente-paciente. Mas de início, né, iniciou pela sessão de grupo, e hoje ainda é muito, né, usada e conhecida a vivência em grupo. Até que na pandemia, né, a vivência individual, ela ficou um pouco mais, né, utilizada devido a toda essa dificuldade de locomoção e tal, e de unir pessoas, né, acaba gerando uma aglomeração, né? Então, a terapia individual acaba sendo mais realizada, né? Acabou tomando maior corpo durante esse período de pandemia. Mas tanto a terapia individual quanto a terapia grupal, ela pode ser realizada por meio dessa técnica. São representações que colocamos das pessoas envolvidas em um emaranhado ou incômodo, porque o cliente ele vai chegar com uma queixa,
né? Ele vai chegar com um incômodo. A partir daquela queixa, daquele incômodo, que pode ser um sintoma, depois a gente aprofunda, mas podem ser muitas coisas. A partir dessa queixa, desse incômodo, não é? Nós vamos, se for em grupo, pedir para as pessoas que fazem parte desse grupo representarem as pessoas envolvidas naquele emaranhado. Então, que a gente chama de emaranhado, porque dentro daquele sistema, né, existem forças, né, que fazem com que aquilo dali não esteja alinhado, que aquilo esteja emaranhado, criando um conflito, uma situação, um dilema, não é? Então, nesse sentido, essas pessoas vão representar, e a partir dessas representações tem também toda uma questão fenomenológica, porque Bert Hellinger também se baseou na filosofia, e dentro da filosofia o existencialismo e a fenomenologia. Então, a partir da fenomenologia, né, e da ideia de inconsciente coletivo, nós temos, né, o sentir, né, algo que se manifesta sinestesicamente, que nós podemos nos conectar com essas pessoas às quais nós representamos, né, e a partir dessa conexão, ter essa percepção sensorial, né, do que essa pessoa sente, de como essa pessoa sente aquele problema. Então, isso faz com que o cliente possa expandir o seu olhar, ele possa ver, né, aquilo dali dentro de uma perspectiva maior, não uma perspectiva única, não uma perspectiva individual, né? O problema é X, eu vejo por tal ponto de vista, e só existe esse ponto de vista, e eu não sei como sair desse problema. Não, a constelação, ela abre um leque, porque você vê por outros ângulos, né? Inclusive os ângulos das outras pessoas. Então, é um trabalho, inclusive, de empatia. Que interessante. Só tentando traduzir um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, quando a doutora Isabela fala de emaranhado, gente, nada mais é do que aqueles blocos de emoções que envolvem uma pessoa com todo o seu sistema. O sistema aí, como é constelação familiar, esse sistema ele vai estar com aquelas representatividades, ou seja, com aquelas pessoas que fazem parte. Então, se você tem um sistema familiar, significa que são todas as pessoas que compõem a sua família. E quando a gente fala emaranhado, quando fala queixa, quando fala uma demanda, é justamente aquilo que está afetando a sua vida emocional. Então, quando alguém já não aguenta mais, já está numa crise de estresse, já está numa crise de ansiedade, já está altamente estressado, já não consegue conviver com as pessoas, já está dando, está sendo indiscreto ou está sendo agressivo com as pessoas à sua volta. Então, quando a pessoa chega na clínica, quando a pessoa chega para procurar um terapeuta, ela vem com essa queixa, ok? E no caso da doutora Isabela, que é uma consteladora familiar, no caso da constelação, ela vai utilizar as técnicas da constelação. Então, doutora Isabela, o que pode ser tratado na constelação? Ótimo. O que pode ser tratado na constelação? Tudo aquilo que incomoda aquele cliente. Então, se esse cliente ele vem com uma queixa, um incômodo relativo a um conflito com o marido ou um conflito com a esposa, ele pode constelar, ela pode constelar. Se esse cliente vem com uma queixa referente a uma questão que está relacionada ao trabalho, né? E percebe que existe ali uma repetição de algo, né? Todo trabalho eu fico só por um ano e logo depois eu saio, né? Ou eu sou despedida, mandada embora.
e eu não sei o que acontece, ou todo que o trabalho que eu entro, o meu chefe me persegue, ou eu não consigo me dar bem com os meus chefes, também pode ser constelado. É até muito importante dizer que não se limita somente a uma questão de família, porque as questões de família, elas são a nossa base. Então, de alguma forma, elas vão afetar as outras questões também. Então, na hora que a gente vai olhar por trás de uma questão, por exemplo, de trabalho, a gente pode cair na questão de família. Porém, se a pessoa trouxer uma queixa de trabalho, ela também pode ser constelada, né? Se a pessoa trouxer uma queixa de saúde, nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas, né? Então, nós sabemos que as nossas emoções afetam o nosso corpo e que a gente pode acabar criando, materializando uma doença a partir de uma angústia, por exemplo, né? Só que muitas vezes essa angústia, ela é uma angústia que ela não é só individual, ela é uma angústia que ela se liga a uma angústia familiar, né? E isso vai ser conscientizado em uma sessão de constelação familiar, porque muitas vezes a mãe já teve a mesma angústia, ou a avó já teve a mesma angústia, e a gente vai olhar, por isso que o olhar da constelação é diferenciado, porque a gente vai olhar o todo, a gente vai olhar sistemicamente, se outras gerações já tiveram essa angústia, ou se na infância dessa pessoa ela já apresentou essa angústia, que de repente, naquele momento ali, está se materializando até como uma síndrome do pânico, que naquele momento ali, né, está se materializando como uma crise de ansiedade, mas que na realidade tem uma raiz mais profunda, não é? Uma raiz que vai tanto no inconsciente individual, né, que é tudo aquilo que fica na memória da pessoa, da infância, né, aquilo que traumatizou, etc., quanto também o inconsciente coletivo, né, principalmente relacionado à sua história de família e ancestralidade. E um grande diferencial, Rose, é que muitas vezes tem histórias que a gente desconhece. Por exemplo, existem pessoas que não tiveram a oportunidade de conviver com os avós, por exemplo. Mas às vezes tem uma história de avô e avó que está impactando essa pessoa, né? Por exemplo, relacionamento a dois. É muito comum esse tema, né? Porque a constelação a gente vai por temas, né? Uma sessão por tema. É muito comum esse tema, por quê? Porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de se manter em um relacionamento, outras têm dificuldade de chegar em um relacionamento, na verdade, de encontrar um parceiro, uma parceira, né? Outros têm questões que hoje em dia as pessoas chamam muito de relacionamentos abusivos. Então, e tem os sofrimentos da própria convivência também. Só que muitas vezes esses sofrimentos, essas questões, se conectam com as questões dos nossos pais, se conectam com as questões dos nossos avós. Então, quando a gente vai olhar num nível mais profundo de árvore genealógica, num nível mais profundo, né, das histórias familiares, a gente percebe que essa história é muito mais antiga e mais profunda do que a gente imaginava. Entendi. Então, a pessoa, então, quando chega na clínica com uma queixa, ela vai tratar das suas demandas. As suas demandas, elas surgem, né, nas nossas vidas, as demandas surgem nas nossas vidas a partir do momento, desde que você nasce, ou até desde o ventre da tua mãe, você já é influenciado emocionalmente e psicologicamente. O que a constelação familiar ajuda a identificar, querido ouvinte, é o seguinte, é que, por exemplo, através da sua mãe, através da sua genitora, veio lá um comportamento que foi repetido pela mãe dela, e esse comportamento foi repetido pela avó dela. Então, onde a gente quer chegar? Existem questões na nossa família que são comportamentos, que aí vai ter a ver com tabu, vai ter a ver com costumes, vai ter a ver com crenças. Todas essas coisas, muitas vezes, está te atrapalhando hoje e você não sabe o porquê, mas é porque é algo que a sua família, que na sua família é algo que se repete e que na sua família é algo que foi introduzido ou aprendido.
e vai se passando de geração em geração até chegar no dia de hoje, que é você, e aí você não entende, muitas vezes não compreende. Então, a constelação, ela vai nos ajudar a entrar e identificar esse ponto, porque muitas vezes a pessoa às vezes não sabe por que é, mas eu não sei por que eu sou assim, eu não sei por que eu me comporto assim, eu não sei por que eu reajo dessa forma, eu não sei por que eu não gosto disso, eu não sei por que eu tenho raiva daquilo outro, eu não sei. Então, muitas vezes as pessoas têm esses questionamentos de não conhecer a si mesmo, e a resposta está muitas vezes nesse padrão que é repetido dentro da tua família. E aí, quando fala de ancestralidade, está falando do avô, da avó, do tataravó, ou seja, da tua história de família. Então, Isabela, eu sou psicanalista, você é psicanalista, e a gente trabalha com o processo de análise dentro do site psicanalítico. Qual é a diferença entre uma análise e uma sessão de constelação? Para os nossos ouvintes poderem entender. Muito pertinente sua pergunta. Então, a análise, ela se baseia em uma perspectiva individual, né? A psicanálise surgiu com Freud, né? E hoje tem vários outros teóricos, né, que ampliaram a psicanálise. Quando a gente fala de fazer uma análise, a gente fala de uma terapia pela fala. Então, a gente fala de escuta psicanalítica, a gente fala de ouvir esse cliente, né? Esse paciente, a gente fala sobre colocar por meio da fala o inconsciente para fora. Então, em que a psicanálise se baseia, né? A psicanálise se baseia na escuta, por parte do profissional, se baseia na fala, por parte do paciente, e se baseia na inconsciente individual, que é aquela pessoa pode ter tido, né, uma série de traumas de infância, e não apenas traumas, mas a própria subjetividade, que é um conceito que a gente usa bastante na psicanálise, que é esse sujeito, essa pessoa vai criar o seu jeito próprio de ser, o seu jeito próprio de olhar o mundo, olhar a vida, de olhar para os pais, de sofrer ou de não sofrer. Então, essa pessoa vai chegar, né, até nós buscando fazer uma terapia constante, um acompanhamento terapêutico, e esse acompanhamento por meio da fala, tá ok? Então, uma pessoa que vem até nós pela análise, ela está com grande necessidade de falar sobre si, né? Ela está ou com um grande sofrimento que emerge, que ela precisa aprofundar sobre esse sofrimento aos poucos, né? E esse analista, né, nós, dentro dessa sessão de análise, que é uma sessão separada da sessão de constelação familiar, né, na verdade, a análise é um tratamento contínuo, né, um trabalho contínuo. E a constelação, a gente trabalha com sessões, né, sessões por temas. Então, não é algo que você vai estar toda semana com o seu cliente, não. Tá ok? Então, já na constelação, é diferenciado por quê? Porque além de a gente ampliar a questão do inconsciente individual para um inconsciente sistêmico, coletivo e sistêmico, né? Olhar para o que está por trás, o que está lá no fundo desse sintoma, dessa dor, desse sofrimento, desse problema, porém, não apenas até o útero materno, até a infância e o útero materno, como se propõe a psicanálise, tá ok? A gente vai para o sistema. Então, quando a gente fala no sistema, a gente já vai falar sobre tudo isso que a gente já introduziu aqui, que é a ancestralidade, né? E aí vai envolver não só pai e mãe, pode envolver também os tios avós, né? Vai envolver também, né, o sistema que está se trabalhando por aquele tema, naquele tema. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhando numa questão de trabalho, então a gente vai verificar o sistema de trabalho daquela pessoa, né? Então, a constelação familiar, ela é uma terapia, sim, porém, ela não se propõe a fazer um acompanhamento contínuo daquela pessoa. Muitas vezes, Rose, a gente até encaminha, né? No meu caso, eu trabalho com as duas
questões. Então, muitas vezes eu mesma faço esse tratamento, né, das duas maneiras, em sessões diferenciadas. Porém, digamos, um constelador que não seja nem psicanalista nem psicólogo, muitos deles encaminham para que a pessoa vá manter essa análise, porque percebe uma necessidade de que essa pessoa tenha um acompanhamento contínuo. Da mesma forma, já chegaram pessoas para mim diretamente para a constelação familiar, indicadas por psiquiatras, por psicólogos, por astrólogos, por pessoas de todos os tipos de profissões, né? Não, olha, eu estou vendo que o seu caso tem relação aí mais profunda com a sua origem familiar. Achava que era interessante você fazer uma constelação familiar, e aí indica a constelação familiar. Então, a gente vai indicando as abordagens de acordo com a necessidade do paciente. Ai, que interessante. Então, a pessoa já está num processo terapêutico, já está numa análise, ou já está numa psicoterapia com um psicólogo, na análise com um psicanalista, ou na psicoterapia com o psicólogo, e quando se tem uma determinada questão, encaminha para o constelador familiar, e o constelador familiar vai trabalhar o tal do emaranhado. Uhum. Trabalhar o tal do emaranhado, ou seja, o constelador familiar vai ajudar a tirar aqueles nozinhos. Gente, é complicado, mas a mente humana, ela é algo assim fantástica. Por isso que esse programa Livremente tem aí o propósito, o objetivo de tirar os emaranhados, e eu tenho certeza que hoje aqui você vai começar a tirar esses emaranhados aí. Deixa eu fazer um anúncio rapidinho, porque sábado que vem, agora, lá em Cordovil, Rua Pedro Rufino, 220, vai acontecer, gente, uma grande ação social. Essa ação social é uma iniciativa da ONG Construir, em parceria com o Instituto Rose Cabral e com o Ministério Beit Nevim, Casa de Profetas, no próximo sábado, dia 7 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. Você é nosso convidado. Vamos lá para o intervalo e já a gente volta. Estamos apresentando Livremente, com a doutora Rose Cabral. 9h31. Conheça as principais propostas do Eduardo Paes na segurança para os primeiros 100 dias de governo. Garantir a presença da Guarda Municipal nas estações do BRT. Revisar os sistemas de patrulhamento e supervisão da rotina dos guardas municipais. Criar o BRT Rosa e implantar câmeras nas estações de BRT e nos ônibus. É mais que trabalho, é amor ao Rio. Conheça nossas outras propostas na segurança e para os 100 primeiros dias de governo no site eduardopaes.com.br. Música, notícias, informação, contemporânea, AM 990. Vote nos candidatos do PT. Luciana Novaes foi vítima de uma bala perdida dentro da universidade e ficou tetraplégica. Ela venceu e é a vereadora de primeiro mandato que aprovou mais leis. Com o seu voto, ela poderá fazer muito mais. Vamos juntos, mais fortes do que nunca. O Brasil vive um momento difícil da sua história. De um lado, a pandemia, do outro lado, ataques à democracia. No Rio, escândalos de corrupção na prefeitura. Sou Raimon, franciscano 13333. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504. Todas as segundas-feiras, de 11 horas ao meio-dia. Às terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Às sextas-feiras, de 9 às 10 horas da manhã, o programa Grupo Caleb. Na propaganda, Eduardo Paes diz que ama o Rio, mas ficou 8 anos na prefeitura e mesmo com todo o dinheiro da Copa e Olimpíadas, fez pouco para os cariocas e muito para a sua turma, que é a mesma do Cabral. No final, ainda apoiou para prefeito o seu braço direito acusado de bater em mulher. Depois disso, Paes foi morar nos Estados Unidos, onde seus filhos estudaram em uma das escolas mais caras do mundo. E agora ele está aí de novo pedindo o seu voto. Eduardo Paes é o exemplo do malandro que o Rio não aguenta mais.
AM 990, sintonizada com você. Voltamos a apresentar Livremente, com a doutora Rose Cabral. O que você acha de dar uma repaginada? Chega de tentar relaxar, se estressando ainda mais nas redes sociais e venha conhecer dicas preciosas para melhorar a sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras, no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Até lá. Estamos de volta e hoje programa Livremente, falando a respeito da constelação familiar. E aí no primeiro bloco nós estamos com a doutora Isabela Cortez, ela é psicanalista e consteladora familiar. Ok? E aí no primeiro bloco a gente falou a respeito da constelação, o que é a constelação, como surgiu a constelação. Falamos um pouquinho aí, né, dos princípios em que se baseia a constelação. Falamos aí do que pode ser tratado através da constelação, e apesar de ser constelação familiar, necessariamente quer dizer que trata só questões de família. E encerramos aí o primeiro bloco falando um pouquinho a respeito da diferença entre a análise, né, do processo terapêutico e a diferença entre a sessão de análise e a sessão de constelação, como a constelação ela é aplicada. E estávamos falando aí que a constelação ajuda a tirar o seu emaranhado. Esse emaranhado seria um emaranhado de emoções. Você lembra linha de pipa, quando ela embola de um jeito? Então, a constelação ajuda a tirar, a desembolar todo aquele emaranhado, que no caso não é uma linha, mas sim as suas emoções. Isabela, nós estávamos falando aí no primeiro bloco, fala-se muito em repetições, tanto na psicanálise quanto na constelação. E que o paciente ele costuma repetir os sintomas incômodos. Na constelação, fala-se em repetição sistêmica. O que seria isso? Joia, exatamente, né? O nosso objeto de trabalho é a repetição, seja pela psicanálise e seja pela constelação familiar, com um diferencial, né? Pela psicanálise, a gente vai observar qual é a repetição daquela pessoa em relação a ela mesma até a infância dela. Né? Será que aquilo que ela está manifestando agora, aquela dor, aquele problema, aquela angústia, também já aconteceu antes, né? Na adolescência, na infância, etc. Mas já na constelação familiar, a gente vai para a repetição sistêmica, que é justamente essa repetição relativa aos nossos ancestrais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, voltado até para a linha paterna, né? Às vezes, né, você percebe que o seu pai, vou dar um exemplo até de vício, né, vamos colocar o alcoolismo. Muitas vezes aquela pessoa vai constelar algum tipo de vício. Quando a gente vai colocar, né, na vivência, seja nas representações com pessoas ou com bonecos, né, uma representação para o pai daquela pessoa, né? Que às vezes aquela pessoa está manifestando um outro tipo de vício. Mas quando a gente coloca a representação do pai, né? O pai, ele manifestava o vício do alcoolismo, um exemplo, né? E aí, quando a gente vai ver, esse pai também teve ou um pai, ou um tio, ou até a mãe, ou que também manifestava aquele mesmo vício. Então, isso a gente chama de repetição sistêmica, tá? Por quê? Porque dentro do sistema daquela pessoa, né, aquilo ali está se colocando mais de uma vez, né? Então, não é uma repetição somente dessa pessoa em relação a ela mesma e a vida dela em diferentes fases da vida,
né? Dentro da constelação vai além disso. É a repetição dentro do sistema dela daquela questão. Vamos para uma questão de mulheres agora, vamos supor, né? Poxa, eu não consigo casar, meu sonho é casar, ou meu sonho é ter filhos. Quando você vai ver o histórico, às vezes teve uma bisavó que sofreu muitos abortos espontâneos, né? Que teve dificuldade de ter filhos, ou a própria mãe, né? Teve dificuldade de ter filhos, sofreu um aborto espontâneo, um segundo aborto espontâneo, às vezes só conseguiu ter uma gestação completa a partir da terceira gestação. Então, essa mulher vem com um histórico, muitas vezes, também de um aborto espontâneo. E se for uma questão de relacionamento a dois, né? Às vezes tem, como você mesmo, foi muito bom você falar, Rose, sobre essa questão hábitos, dos comportamentos e das crenças, porque por trás de tudo existem crenças, né, que às vezes podem ser até crenças limitantes. Só que a gente pensa nisso em relação, quando a gente pensa em outros tipos de terapia, a gente pensa numa perspectiva muito individual, né? Então, como se fosse assim, eu criei um jeito de pensar e eu estou me limitando por esse jeito de pensar. Então, eu, Isabela, tenho uma crença, identifiquei que tenho uma crença limitante X dentro do contexto homem e mulher, né? Homem não presta, um exemplo, né? Só que por trás dessa crença limitante, né? Muitas vezes se pode chegar a ser isso ou qualquer outro tipo de crença limitante, mas vamos dar esse exemplo, homem não presta. Por trás dessa crença limitante, que aparentemente é individual, muitas vezes observa-se que as tias já pensavam assim, as avós já pensavam assim. Então, nesse sentido, a repetição sistêmica desse pensamento, a repetição sistêmica dessa crença limitante, bem como repetições sistêmicas de hábitos e comportamentos, às vezes a questão, né, por exemplo, uma família que quando está em angústia, deixa de comer, e aí tem a anorexia nervosa. Ou pessoas da família que quando estão em angústia, comem muito, então tem a compulsão alimentar. Então, muitas vezes, a gente já observa esses sintomas, esses pensamentos, hábitos, comportamentos nas pessoas da nossa família, né? Tanto das histórias que a gente conhece, as histórias conhecidas, de pessoas mais próximas, uma tia mais próxima, a mãe ou o pai, como de histórias mais antigas e desconhecidas. Então, tudo isso pode ser identificado em uma constelação para que a gente possa ressignificar e escolher, decidir ter um destino ou um comportamento diferente, ou um pensamento diferente. Porque o que acontece? A gente tem esse direito, né? Da mesma forma, a gente vai agradecer e honrar esses ancestrais pela herança que eles nos deram, né? Porque a herança, essa genética, não é só física, né? Ela vem nesse emocional, ela vem nesse pensar, nesse sentir, nessa maneira de agir no mundo, e a gente vai agradecer, porque herança a gente só agradece porque a gente recebeu de graça, mas a gente também tem, né, o direito de transpor algumas questões, né? Fazer um pouco diferente. Então, a gente honra, mas ao mesmo tempo também a gente constrói a própria identidade, né, desvinculada desses traumas e dessas repetições, para que a gente possa, de fato, ir a caminho de um destino mais satisfatório. Perfeito. Enquanto você falava, e aí você falava de vício, de repetição, de crença, muitas pessoas consideram, e eu vou abrir esse parênteses aqui, porque é pertinente, o nosso programa não trata de religião, a gente não está falando aqui de religião. Porém, com a fala da doutora Isabela, me trouxe algo que eu acho que é pertinente a gente abrir um parêntese aqui. Muitas pessoas consideram essas questões, doutora Isabela, que a senhora colocou aí, o vício, abortos, uma certa frustração
nos relacionamentos. Muitas pessoas levam para o lado religioso, considerando isso uma maldição familiar. Isso é uma maldição de família. Isso é uma coisa ruim que está na minha família. Isso é uma coisa ruim que perseguiu meu pai, isso é uma coisa ruim que perseguiu minha mãe. E eu queria abrir esse parênteses aqui, porque talvez, como a gente tem, claro, tem pessoas aqui, principalmente tem muitos cristãos, né, que ouvem aqui esse programa. Então, muitas vezes a pessoa leva para esse lado, e eu queria que você, ouvinte, hoje, de repente você está levando essas questões para o espiritual, e eu, longe de mim dizer que o espiritual não vai resolver, mas o que nós estamos querendo trazer aqui é o seguinte, que é um problema. A demanda que você vive é um problema. E você tem o direito, na sua vida e na atualidade, de desfazer, desconstruir. Porque, na verdade, isso foi algo que foi ensinado para você e que está no teu subconsciente. E tudo que está no nosso subconsciente, ele interfere na nossa vida. Tudo que está lá arquivado, essa informação, quem colocou? Veio da minha mãe para mim. Veio das emoções da minha mãe desde o ventre, desde quando eu estava na barriga dela. Porque é verdade, quando uma mulher está gestante, tem que ter muito cuidado, ela tem que ser cercada de atenção e de carinho. Por quê? Porque o bebê vai sentir. E Freud já dizia que até os 2 anos de idade, aquele ser é um bebê e ele é uma pessoa só, psicologicamente falando, com a mãe. Então, a mãe, ela é muito importante. E claro, a gente olhando para a nossa sociedade, olhando essas questões, e olha que hoje a gente se fala tanto em questões de mulher, violência contra a mulher. Olha o quanto a sociedade ela pode estar doente por causa de questões que nem sempre têm a ver com o espiritual. Questões que, na verdade, têm a ver com comportamento, têm a ver com falta de respeito, têm a ver com preconceito, têm a ver com intolerância, têm a ver com violência. E você é influenciado por tudo isso. E a constelação, eu achei muito legal, né? Que a Isabela colocou isso, e eu, vou aqui dizer que sim, é isso mesmo. Você pode, se tratando, cuidando de você, cuidando das suas emoções, você pode mudar tudo isso. E fazer com que tudo que você passou até o dia de hoje não interfira nas suas próximas gerações. Sabe por quê? Porque se você for tratado e nas suas emoções você estiver curado dessas coisas, os seus filhos vão te agradecer, os seus netos vão te agradecer, e esse ciclo vicioso e esse emaranhado, ele não vai passar para frente, ele acaba em você. Sim. Doutora Isabela, vamos lá. Então, seguindo aqui, muito se fala, é muito comum falar em constelação, né? Uma pessoa representa a outra na dinâmica da vivência. E sentem como as pessoas sentem. Isso se chama fenômeno. O que seria esse fenômeno? No caso aqui é a dinâmica de grupo, né? A gente está na dinâmica de grupo, e aí naquele grupo um dos participantes vai representar teu pai, o outro representante vai representar um outro participante vai representar tua mãe, um outro representante vai representar um outro, e aí vai trazer aquela demanda, aquela questão com essa representatividade. O que seria esse fenômeno? Ótimo, perfeito. Principalmente, sim, nas vivências em grupo, mas eles também acontecem nas vivências individuais. Eu vou explicar como. Então, como eu disse, né, a constelação se baseou também nas ideias, né, da filosofia. E nós temos a fenomenologia de Hegel, e pela fenomenologia, né, nós observamos, né, as questões da energia e as questões das conexões quânticas, né? Então, nós sabemos hoje, né, até pela metafísica,
que nós nos conectamos, né? O universo é um todo e nós nos conectamos uns aos outros, energeticamente falando, nós temos esses elos. Então, a partir desses elos, né, nós podemos sentir aquilo que outras pessoas sentem. A gente sabe que pelo elo familiar, vamos falar assim corriqueiramente, algo assim comum, né, de acontecer. Você está na sua casa, você é mãe, o seu filho saiu, acontece algo com ele, né, na rua, ele está em perigo, muitas vezes essa mãe, por esse elo, ela sente, né? O cordão umbilical não está mais ali, foi cortado desde que esse bebê nasceu. Ele pode ser um homem, ter 20 e poucos anos, 30 e poucos anos de idade, mas por aquele elo pode-se sentir algo. Da mesma forma, quando você tem o marido, a esposa, por aquele elo você também pode sentir algo em relação àquela pessoa, se ela está em perigo ou alguma outra questão. Dentro de uma vivência de constelação, então você vai dizer assim, as pessoas que representam são as pessoas da família? Não, muitas vezes, geralmente são pessoas desconhecidas que vão representar, por exemplo, a Maria quer constelar o conflito dela com o marido. E o constelador já pressupõe que tem alguma relação com a relação dela com o pai. Então, estão todos em grupo, reunidos, sentados em semicírculo. O constelador vai pedir para Maria escolher alguém para representar a própria Maria, porque é muito importante esse distanciamento de si mesmo. Então, ter uma outra pessoa para representar você, para que essa pessoa possa, né, também sentir um pouco do que você sente. Vai pedir para Maria também escolher pode ser um homem, até mesmo uma mulher, para representar. Geralmente acaba indo para o mesmo sexo, mas pode ser também de outro sexo, que não há problema. Para representar esse marido, alguém que esteja nessa plateia, nesse grupo, e uma terceira pessoa para representar esse pai, um exemplo. Então, ali, ela vai posicionar as pessoas em pé, né, de acordo com o sentimento dela. E é aí que entra a fenomenologia. Por quê? Porque quando a gente coloca naquilo que a gente chama de campo, né, campo morfogenético, né, esse espaço que se reservou, digamos, uma sala, né, no meio da sala se reservou esse espaço para se fazer esse trabalho terapêutico. Dentro desse campo, né, quando ela posiciona as pessoas e se coloca essa intenção de que essas pessoas representem as pessoas ditas, né? Então, mediante essas representações e essa intenção, ali se abre essa fenomenologia dessa possibilidade de sentir o que o outro sente. E aí, a partir disso, muita coisa é revelada, mas não só pelo sentir, mas também pelas posições, pelos posicionamentos, porque aí tem alguns conhecimentos do constelador. E, para finalizar, a gente faz as ressignificações por meio de frases de solução, formas de conciliar e harmonizar, de olhar de uma maneira diferente aquilo, de posicionar diferente. De repente, uma pessoa da família está sendo excluída, então ela vai ser posicionada lá no finalzinho, bem distante daquele cliente. Muito então, ali a gente vai trazer aquela pessoa para mais perto e a gente vai conversar com ela e ressignificar, e isso vai, que a gente chama de reverberar, né? Atingir o campo familiar de fato. Ok. Né? Olha, eu digo que passa rápido, ninguém acredita, mas uma coisa eu tenho certeza aqui, doutora Isabela, tá todo mundo curioso, querendo saber como é que a gente vai fazer a constelação familiar, ou talvez até esteja interessado em buscar essa técnica para buscar algumas respostas. Deixa aí o teu contato, como esse ouvinte hoje te encontra. Tá ótimo, doutora Rosa. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, primeiramente, à Rádio Contemporânea, né, de trazer esse tema. Quero agradecer a você, um profissional super competente, a esse programa maravilhoso que cumpre essa missão maravilhosa. E quero deixar o meu contato, né? O meu Instagram é
terapeuta Isabela, com S e um L só, Cortez, com Z no final. @terapeuta Isabela Cortez. E o meu WhatsApp, 21 99539 5381. Podem contactar, que será um prazer atendê-los. Prazer foi todo nosso ter você aqui conosco hoje, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E antes de eu dar o beijo final, olha, grande ação social em Cordovil, dia 7 de novembro, a partir das 10 horas, Rua Pedro Rufino, 220, lá em Cordovil. Gente, vai ter balcão de emprego, assessoria jurídica, carteira de trabalho, corte, auriculoterapia, recreação infantil, oficina de luta, de Muay Thai. Olha, muita coisa. Você não pode faltar. Meu muito obrigado a você que esteve aqui com a gente. Muito obrigado você, ouvinte aí, que está sintonizado 990 AM, Rádio Contemporânea. Essa que é a melhor do Rio de Janeiro. Fique com a nossa programação. Fique com Deus. Eu espero você até quarta-feira que vem. Beijo! Você acabou de ouvir o programa Livremente. Até semana